Nessa aula, a gente vai abordar um outro conceito de arquitetura, um pouco diferente das arquiteturas que a gente viu nas aulas anteriores. É um tipo de arquitetura que possui conexões recorrentes. Então, é um tipo de arquitetura que, de certa forma, consegue armazenar memória dentro de sua topologia. São redes conhecidas como redes recorrentes. Então, nas arquiteturas anteriores, a gente estava acostumado sempre com arquiteturas cujo o processamento era forward, propagação para frente das informações, só se voltava na arquitetura da rede para ajustar os pesos durante o treinamento, normalmente usando backpropagation ou algum outro tipo de técnica de otimização para poder ajustar os pesos dos filtros. Na topologia ou nas topologias que a gente vai ver agora, eventualmente a gente pode ter realimentações associadas aos nodos ou neurônios da rede. E essas realimentações vão ser responsáveis por oferecer uma memória que eventualmente vai ajudar bastante quando a gente quer aprender conceitos que possuem uma relação temporal. Como a gente viu lá nos primeiros vídeos, existem vários tipos de dados, vários tipos de problemas que podem ser mapeados a partir de técnicas de aprendizagem de máquina e, por consequência, Deep Learning, que é uma sub-área da aprendizagem de máquina, na qual, nesse tipo de problema, os exemplos possuem uma relação temporal. Então, os exemplos posteriores possuem algum tipo de relação com exemplos prévios e essa informação, essa relação pode ser muito útil na hora de aprender o conceito associado a esse problema. Esse tipo de modelo, considerando recorrência, tenta se beneficiar disso, da relação temporal entre os dados. Então, séries temporais, eventualmente mapeamento de sequências de informação, seja de um para muitos, de muitos para um, de muitos para muitos, a gente consegue utilizar esse tipo de modelo para fazer. Eventualmente, até fazer uma classificação de informação estática pode ser utilizado um modelo recorrente. É uma estratégia bem interessante, bem diferente. A gente vai dar uma olhada hoje. As arquiteturas normalmente estão associadas a conexões estáticas de propagação para frente, como eu comentei anteriormente. Eu posso, de certa forma, tratar a recorrência ou as informações que são recorrentes em estruturas dinâmicas, sejam elas recorrentes ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso adaptar uma arquitetura estática para mapear informações dinâmicas e tentar introduzir, de alguma forma, a memória ou essa temporalidade na rede, ou eventualmente na transição das informações, não necessariamente na arquitetura do modelo. Então, as arquiteturas mais tradicionais, ainda considerando conceitos de modelos baseados em machine learning, puramente falando, existiam estratégias, normalmente associadas a redes neurais, para poder introduzir algum tipo de atraso temporal que permitia introduzir o contexto dentro desses modelos. Então, as técnicas mais conhecidas, ou a FTDNN, ou a rede FEAR, são duas estratégias muito conhecidas para fazer isso, considerando arquiteturas que não são recorrentes, elas não têm recorrência dentro da arquitetura da rede, e sim na alimentação das informações de entrada. E as arquiteturas mais tradicionais de rede neural que consideram recorrentes são arquiteturas de rede do tipo Elman, Jordan e até eventualmente uma rede NARTS, que é uma variação de uma estratégia estatística para fazer classificação de séries temporais no contexto de redes neurais artificiais. Então, a ideia associada aqui à FTDNN é não necessariamente introduzir conexões com realimentação, e sim introduzir informações na entrada da arquitetura. Então, veja que aqui, considerando aqui que a minha entrada tem uma dimensionalidade aqui x que varia de 1 até n, além das informações que variam de 1 até n, eu introduzo aqui uma janela temporal, e essa janela temporal se refere às informações prévias associadas aos conceitos que eu estou aprendendo. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo em relação a esse tipo de estratégia, que ele é muito utilizado e bastante simples de ser implementado. Já uma arquitetura do tipo FEAR, ela é um pouquinho diferente, porque ela, de certa forma, ela usa uma MLP dinâmica não recorrente com alimentação interna. Então, a ideia aqui é que, de certa forma, eu introduzo o conceito associado a essa realimentação na arquitetura da rede,
com atrasos temporais na estrutura do modelo, mas não necessariamente realimentações. Então, imagine aqui uma FTDNN, eu tenho que fazer o seguinte, eu defino aqui quais seriam as entradas da rede, então a rede possível, o modelo ou o problema vai ter lá uma quantidade de entradas que é dada pelo próprio problema, e eu vou definir o conceito de atrasadores ou janela temporal, que seriam a quantidade de passos prévios que eu vou considerar na entrada desse modelo, e também a quantidade de passos futuros que eu vou querer medir a partir dessa arquitetura. Então essa janela temporal aqui é que vai servir como alimentação para esse modelo, e de certa forma o modelo, mesmo que sendo estático, ele vai conseguir abstrair algumas informações temporais, dado que ele está analisando o histórico em relação aos exemplos e não somente os valores pontuais desses exemplos. Aqui está um exemplo desse tipo de abordagem. Então veja aqui que a gente está considerando aqui durante o treinamento uma janela, né, e essa janela está gerando valores de previsão, que no caso aqui durante o conjunto de treinamento são os já conhecidos, mas depois no horizonte de previsão eu vou prevendo e reusando os valores previstos para alimentar as previsões futuras. Então essa é uma estratégia bastante interessante, porque eu considero a janela temporal na medida que eu estou gerando previsões futuras. Obviamente, na medida que eu entro no universo de previsões futuras, eu posso introduzir um erro associado, porque eu estou prevendo em relação a previsões já realizadas. Então, quanto maior a janela de previsão, eventualmente menor a minha certeza em relação a essa resposta. Mas é uma estratégia bastante simples de ser implementada e muito eficaz do ponto de vista de mapeamento temporal. Uma arquitetura recorrente que já considera um tipo de atraso ou recorrência dentro da arquitetura é uma rede conhecida como rede recorrente de Hellman. Então veja que nesse caso aqui, na própria topologia do modelo são introduzidas conexões de realimentação. Então eu tenho um atraso temporal da saída de cada uma das conexões, que serve também como entrada e realimentação para esses modelos. Então o que eu estou fazendo aqui é gerando um atraso no tempo que vai ser reutilizado para poder introduzir um conceito de memória. Então seria a rede ou a arquitetura da rede conseguir armazenar as decisões prévias e considerar essas decisões prévias na hora de tomar inferências futuras. Uma outra arquitetura recorrente também muito conhecida é um tipo de rede conhecida como rede recorrente de Jordan. Diferente da arquitetura anterior, a recorrência aqui é oferecida somente em relação à saída do modelo. Então, enquanto na arquitetura de Hellman a gente tinha recorrência associada aos nodos da última camada, ou eventualmente camadas intermediárias, aqui a gente tem uma recorrência em relação à saída, e também tem um conceito de autorrealimentação, que introduz uma unidade de contexto para analisar quanto tempo essa informação pode ser armazenada dentro da estrutura aqui do modelo. Então você pode, inclusive, configurar quanto tempo essa informação contextual vai ficar dentro dessa arquitetura. Então a gente viu aqui algumas arquiteturas tradicionais para tratar conceitos temporais, e nos próximos vídeos a gente vai analisar aqui redes recorrentes, como elas são utilizadas no contexto de Deep Learning.